Bom, pessoal, vamos lá. Só cronometrar aqui, porque vocês já sabem, né? Gosto muito de falar. Vamos lá. E aí eu vim falar um pouquinho, então, como que funciona um programa de parcerias, né? Não vou entrar agora nesse quesito de como que funciona o programa de parcerias do Galaxy Pay, até porque eu acho interessante entender o que é um programa de parcerias para depois a gente poder falar como que funciona exatamente o programa de parcerias aqui do Galaxy, né? E aí, bom, só mostrando para vocês como que vão ser, né, esses próximos passos aqui dessa apresentação. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona uma parceria comercial, e aí eu vou explicar quais são os objetivos, alguns erros que acontecem, né, nessa parceria comercial, e o nosso processo em si, aqui de parcerias do Galaxy Pay. E aí, só deixando bem claro, né, o que é uma parceria comercial? Bom, as parcerias comerciais são relações mútuas entre empresas, um acordo de cooperação para atingir interesses comuns, usada também como uma estratégia empresarial que visa a otimização sustentável das organizações. Então, na maioria das vezes, grandes empresas e pequenas empresas, elas procuram parcerias comerciais, até mesmo como uma forma mais orgânica de gerar leads ou de gerar resultados, né? Porque, querendo ou não, um parceiro comercial, ele vai ser mais sustentável para uma empresa e ele vai conseguir reter e trazer de forma mais específica e assertiva, né? Ou um cliente, ou uma venda, enfim, o que for direcionado ali para a empresa em si. Os objetivos desse programa de parceria em si, muitas das vezes eu peguei os mais específicos, tá? Obviamente a gente tem vários, até porque depende da empresa, depende do que ela quer falar para o cliente ou para outras empresas. Mas aí o primeiro obstáculo, né, que a gente observa é criar uma rede de parceiros comerciais que atuem como multiplicadores e aumentem sua cobertura e atendimento do mercado-alvo. Então, qualquer empresa que buscar uma rede de parceiros ou buscar uma parceria comercial, ela vai querer sim que esse parceiro seja um multiplicador, até porque não faz sentido para a empresa que esse cara não atue dessa forma, né? Então, a gente também tem atrair e reter os melhores parceiros comerciais. Então, eu acredito que esse também seja um dos principais objetivos de qualquer empresa ou setor, até porque, independente, né, do parceiro, a gente entende que quando o parceiro ele ainda é menor, né, ele ainda talvez não seja o melhor parceiro, mas a gente sempre quer atrair os melhores do mercado e retê-los, né, de forma, obviamente, muito transparente. Né, garantir também um bom relacionamento com os melhores parceiros e, assim, destacando que não só os melhores, tá? A gente precisa garantir que exista um bom relacionamento com todos, até porque a gente entende que o bom relacionamento não seria puxar saco, enfim, fazer o que ele quer, mas agir de forma transparente, sendo cordial, né, e agindo conforme já foi acordado. Então, a gente entende que isso sim é um bom relacionamento de ambas as partes, e dessa forma existe um programa de parcerias. E aí o principal, que eu acho que é o maior objetivo hoje de grandes empresas e menores, que é ser o principal gerador de oportunidades para o time de vendas. Então, eu vou falar isso lá na frente também, mas já deixando bem claro, hoje o principal foco de um programa de parcerias é ser, sim, um gerador de oportunidade para o nosso time de vendas, independente. Até porque o nosso programa de parceria, ele precisa reter, ele precisa cuidar e ele precisa gerar essa oportunidade para o nosso time de venda e, consequentemente, esse time fechar esse contrato, essa venda, enfim, o que for mais específico para a área da empresa. E aí também, como eu disse, né, os erros comuns de um programa de parceria. Quis elucidar mais 4 em específicos, obviamente temos vários, mas olhando pelo cenário que a gente vive hoje, né? Não acompanhar resultados nem buscar melhorias. E aí a gente entende o seguinte, quando eu tenho um parceiro e um programa comercial, como que eu não vou acompanhar o resultado e como que eu não vou buscar uma melhoria? Então, olhando assim muito em cima, né? Se você não acompanha esse cara, se você não acompanha quais são os lucros, né? Se ele não está sendo um parceiro multiplicador, ele infelizmente não vai fazer sentido permanecer com ele na nossa parceria. Se você também não busca melhorias, e eu não falo isso pelo lado do parceiro, mas pelo nosso lado, né? Se a gente não buscar cada vez mais melhorar os processos, até mesmo para o lado deles, né? A gente, infelizmente, não tem como prosseguir com o processo com o parceiro. E aí é também muito interessante, não estudar os concorrentes e possibilidades do mercado. E isso aí é muito legal de entender,
que existem alguns pontos que às vezes a gente vai conversar com o parceiro e ele já está ali com a cópia de tudo que ele quer, de tudo que ele pode ter aqui no Galaxy, principalmente, né? E de tudo que oferecem para ele lá fora. Então, é muito interessante a gente entender como que está o mercado, entender como que está o nosso concorrente, o que ele está oferecendo, e aí a gente entender se nós também conseguimos entregar isso, ou conseguimos entregar cada vez mais, ou infelizmente não conseguimos entregar o que o nosso concorrente está fazendo, e ser super sincero com esse parceiro. Não ter também um contrato de parcerias, e deixando bem claro, e já adiantando, aqui no Galaxy Pay a gente tem um contrato de parceria, nenhum parceiro ele entra sem assinar esse contrato, mas talvez, né, até porque eu fiz uma pesquisa e existe sim alguns parceiros comerciais que não têm um contrato assinado. É muito aquele contrato de confiabilidade, que, ok, você vai trabalhar com a gente, mas, enfim, nada ali no papel, nada assinado, e infelizmente isso é um erro, assim, que não pode acontecer. E aí, a última frase, e algo até interessante, que o Pedro hoje poderia estar assistindo, ele ia dar até os parabéns, mas é algo que ele sempre fala, e ele vai falar, acho que acredito eu, até os fins dos tempos, que é não entender genuinamente sobre o parceiro. E assim, se você não sabe o nome desse parceiro, o nome da empresa desse parceiro, em que esse parceiro atua, qual que é o sistema desse parceiro, não faz sentido você nem abordar esse cara ou prosseguir os próximos passos. Até porque se você não entende genuinamente do que você está conversando, do que você está tratando, não faz sentido nem começar ali um contrato de parceria e um programa de parcerias. Então, sim, entender genuinamente sobre esse parceiro é um fator principal e crucial para que tudo dê certo, tá? E aí, agora, sou muito fã para falar, né? Aquele clichêzinho básico, mas a gente vai falar sobre o processo de parceria do Galaxy Pay. E aí, só mostrando para vocês, né, de uma forma mais direta aqui, o nosso programa ele tem como intuito fornecer ao nosso parceiro uma extensão da sua solução para os seus clientes. A ideia é manter à disposição do nosso parceiro a mais completa solução de pagamentos de forma integrada, rápida e simples. E aí, gente, que entra, acredito eu, o processo mais interessante, né? Porque, assim, hoje, nosso programa de parceria, ele não quer, de forma alguma, andar, né, do outro lado do nosso parceiro. Pelo contrário, que a gente quer sentar do lado dele da mesa. A gente quer trabalhar junto com ele. Então, o tempo todo, nós queremos uma extensão do que ele já entrega para o cliente dele. Então, os caras hoje têm, vamos dar um exemplo aí, né? A XC, que é muito conhecida ali do nosso lado do Galaxy Pay. Mas se o cara hoje tem um sistema de gestão de provedor de internet e ele quer uma solução de pagamentos, né, uma solução completa de pagamentos, a XC ela já é nosso parceiro e ela vai indicar o Galaxy Pay para trabalhar disso. Então fica de uma forma muito mais integrada, né, para esse parceiro, porque ele vai ter o Galaxy, que obviamente vai entregar para ele essa venda já, né, completa, e a gente vai ter o IXC, que vai entregar para a gente o cliente, obviamente o lead, que é o que eu disse lá na frente. Então, hoje o IXC, ele atua como esse parceiro multiplicador, né? Óbvio que nós temos vários, não vou ficar aqui citando todos, mas só para vocês entenderem, né, que o nosso programa de parceria, ele tem esse intuito, né, de fornecer toda essa extensão. E aí, o que nós buscamos aqui, né, no nosso programa de parcerias do Galaxy Pay, canais de parcerias? O primeiro de tudo que nós buscamos é a confiança. Então, tanto a confiança do nosso parceiro e também a nossa confiança nesse parceiro. A gente acredita que isso é um dos principais pontos, né, que a gente consegue andar do lado dele e não contra ele, e não atrás dele, pelo contrário, a gente quer andar sempre do lado, sempre passando essa confiança, para que não tenhamos problemas lá na frente. A gente também busca a relação ganha-ganha. E aí é muito interessante a gente deixar isso bem claro, porque assim, a relação ganha-ganha, ela é muito transparente, né? Óbvio que é a próxima, né? O próximo ponto que nós buscamos, mas só para deixar bem claro. O nosso parceiro, ele sabe exatamente o que ele vai ganhar com o Galaxy Pay, e o Galaxy Pay também sabe o que ele vai ganhar com esse parceiro. Então, a gente deixa isso também muito claro para ele, que isso é uma parceria ganha-ganha, que o Galaxy Pay vai ganhar em algum momento, e o nosso parceiro também. E aí, se ele for um parceiro multiplicador, com total certeza ele vai estar ganhando também. Além da solução, né, que nós vamos entregar para o cliente, além da comodidade, da facilidade, enfim, ele também vai conseguir ali a comissão dele, pelo fato dele ser um parceiro. E aí, nós buscamos também, né, a transparência.
E aí, quando eu falo em transparência, não é simplesmente em conversar com esse cara de uma forma direta e sincera. Não. A gente vai explicar para ele exatamente como que funciona todo o nosso processo de parcerias, o que nós aqui do Galaxy Pay queremos, né, com o sistema dele, esperamos do sistema dele, porque se ele não sabe o que ele está fazendo aqui, e se ele também não tem uma transparência, de nada adianta esse parceiro continuar aqui com o Galaxy, né? Porque talvez lá na frente ele vai falar, não, mas não foi isso que eu deixei acordado com vocês, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pensei. Enfim, isso não é tão legal para a gente. E aí também nós buscamos a visão de médio e longo prazo. Hoje, gente, a grande maioria dos parceiros, ele entra com essa visão de médio prazo. Esse cara ele vai entrar, ele vai fazer o processo todo que tem para fazer, mas é um cara que talvez ele está começando, ele vai ter um cliente ali como piloto para ver se vai dar certo, enfim, ele ainda está muito ali com receio. E aí, de longo prazo, a partir do momento que a gente já vai conversando com ele, vai explicando para ele como que funcionam os processos, aquele primeiro cliente deu certo, e ele vai falando, não, beleza, deu certo com o primeiro, vamos embora. Aí ele vai inserindo mais clientes, e aí ele vai se tornando cada vez mais um parceiro multiplicador. Então, a gente também deixa isso muito bem claro para ele. E aí também nós buscamos as regras, responsabilidades e as recompensas. As regras, né, eu acredito que não precisa nem ficar tocando muito nisso, mas todo e qualquer parceiro ele tem que entender que nós trabalhamos com as regras e com direitos, então ele precisa também entender. Responsabilidades, e quando eu falo de responsabilidade, não só do lado dele, mas do nosso lado também, porque existem tanto as nossas responsabilidades com o parceiro e existe a responsabilidade desse parceiro com o Galaxy Pay. Então, a gente tem que deixar isso muito bem alinhado para que não tenha problema nenhum. E as recompensas, né? Como eu já disse, esse cara, a partir do momento que ele se torna um parceiro e um parceiro multiplicador, ele vai ter as suas recompensas. Pode ser na taxa, pode ser no comissionamento, enfim, o que for interessante e fizer sentido para ele. E aí, eu acho que o mais interessante, né, que o que buscamos aqui no nosso setor de parcerias, que eu acho que é o ponto maior, é despertar, incentivar e apoiar. E aí, quando eu falo despertar, é porque hoje a gente tem alguns parceiros que eles não estão como parceiros multiplicadores. E aí, por vários pontos específicos, né? E aí, o intuito é despertar esse cara para que ele possa trazer de novo os clientes, para que ele possa utilizar mais uma vez nosso sistema de parcerias e entender com ele o porquê de não participar, né? Porque se ele parou com aquele processo em algum momento, foi talvez algum ponto específico lá da empresa dele. Incentivar. O tempo todo a gente incentiva esse cara. Então, a gente incentiva a ele sim fechar o nosso contrato, a ele fazer todos os processos que temos que fazer, e a ele seguir com a nossa parceria. E se em algum momento ele não quiser mais seguir, a gente entende o porquê não. E aí, o final, apoiar. Isso aí, com certeza, né? Acho que a partir do momento que esse cara se torna um parceiro, a partir do momento que ele entra aqui para se tornar um parceiro, a gente apoia ele em todos os processos, em todos os pontos, em todas as ações, todas as assinaturas, para ele poder entender que ele não está aqui simplesmente para, esse cara entrou, vai gerar lead, não. Pelo contrário. A gente quer sempre incentivar, apoiar e andar do lado dele, mais uma vez. Nunca contra ele, mas sim do lado dele. E aí, só para deixar bem claro, né, os deveres e os direitos. E a gente observa o seguinte, os critérios de avaliação dos deveres como que esse parceiro ele vai gerar valor para o Galaxy Pay. E aí, como disse lá no começo, como que esse cara vai trazer alguém para o Galaxy Pay, ou se esse sistema que esse cara tem faz sentido para o Galaxy Pay. Porque se, infelizmente, esse critério não fizer sentido, é aquilo, né? Obrigada, mas não dá. Não dá para a gente seguir com esse parceiro aqui, né? E tá tudo certo. Ele entende, nós entendemos também. E aí a gente também tem o direito, que são os benefícios crescentes. E aí é o ponto que eu acho que é interessante para o nosso parceiro, né? Que é como que nós, aqui da Galaxy Pay, podemos gerar valor para esse parceiro. Então, quando a gente explica isso, que existe esse critério de avaliação, que existem deveres e que existem direitos, fica tudo mais tranquilo de alinhar e de conversar com esse parceiro, de explicar para ele e também de gerar expectativa tanto nele quanto aqui no Galaxy. E aí é interessante porque existe o equilíbrio, né? Que o equilíbrio é igual sustentabilidade da relação. Então, a gente deixa muito bem equilibrado, né? Que aí existe a expectativa dele, a expectativa nossa aqui no Galaxy Pay, o que ele espera, o que nós esperamos, e quando dá tudo certo, como diz o nosso vendedor Matheus, nós damos as mãos e fechamos o processo aqui para entrar no programa de parcerias.
E aí, só para explicar para vocês, né? Acho que aqui não está mostrando a carinha da galera, agora vai mostrar. A gente está no processo de canais de parceria, temos o Pedro, né? Pedro Melo, que é o nosso coordenador de parcerias. A gente tem a Darly Beatriz, que é a nossa Hunter, que é a responsável por fazer todo o processo de prospecção desse parceiro, é a pessoa que tem aquela frase, né, de entender genuinamente do que esse parceiro pode nos entregar e de explicar para ele também. Então, a Darly, ela apresenta todo o nosso programa de parceria, ela apresenta todas as nossas taxas, ela fecha, né, o acordo com esse cliente, e aí ela também manda para ele essa proposta comercial que precisa estar assinada. Então, a Darla, ela tem algumas calls com esse cara, ela bate muitos papos com esse cara, até chegar num ponto dele, ok, vou assinar o contrato, quero me tornar parceiro. Então, toda essa parte de prospecção é totalmente com a Darly, tanto do parceiro que entra, tanto do parceiro que ela procura, né? E aí eu, Ana Luísa Nunes, né, que sou a farmer, que cuido desse parceiro. E aí eu gosto até de brincar com alguns parceiros que esse cara aí eu vou pegar na mão dele e a gente vai andar junto. Eu vou tratar ele em cada processo, entender se ele vai fazer todo o processo de alinhamento técnico, de homologação, de ação, de cliente, o que está acontecendo, o que não aconteceu. Enfim, eu sou a pessoa que fica ali na cola desse parceiro, e às vezes semanalmente, mensalmente, mas para entender, né, se o nosso programa está fazendo sentido, porque talvez ele passe pela Darly, ok, eu quero fechar uma parceria. Mas aí quando ele chega até a Ana, ele já não está legal, não está muito interessante esse processo. Então, eu sempre entendo com ele qual que é o sentido dele permanecer aqui com a gente e, obviamente, por que faz sentido para os clientes dele, né? E aí, só também para deixar claro, todo o processo que eu preciso alterar de taxa, de contrato, é com a Darly. Então, por mais que esse parceiro está comigo, se eu precisar fazer alguma alteração, a Darly que faz, né, faz para mim, me manda e eu mando para esse parceiro, ok? E aí, eu quis pegar, né, o onboard do parceiro, só para vocês entenderem o passo a passo dele aqui dentro. Então, esse parceiro, ele tem, assim, seria ok, no mundo maravilhoso, esse cara teria que ter um onboard de 20 dias, né? Só que, infelizmente, às vezes o processo dele do lado, né, do desenvolvedor dele não é tão rápido. Mas, assim, o início de tudo, né? Assinatura do contrato. Com essa assinatura, o cara, ele aceita todos os valores propostos, a parte da comissão, as taxas para os clientes, os checkpoints, que são as ações que nós vamos fazer com esses parceiros. Então, após ele ter feito tudo isso, ele assina o contrato. Esse contrato é digital, é enviado para ele, e ele está super de acordo com tudo que foi conversado e alinhado. Então, ok, começamos com a assinatura de contrato. Após a assinatura do contrato, a Darly faz uma marcação de uma call com a farmer, que no caso sou eu, né, no dia que foi interessante lá para ele, e aí a gente vai bater esse papo. E aí, no nosso primeiro papo, que é o primeiro contato, eu alinho mais uma vez com ele, se está tudo certo, se realmente faz sentido, o que ele quer entregar para o cliente dele, o que ele vai integrar aqui com a gente, qual que é a solução, qual que é a taxa, quanto tempo que vai demorar, porque por mais que ele já falou isso para a Darly, eu também preciso entender se esse processo vai ser muito longo, até porque né, nós temos 20 dias ali para cumprir todos esses processos com esse parceiro. Então, depois que eu fiz todo esse alinhamento com esse cara, eu fiz N perguntas, eu vou marcar uma call com ele de alinhamento técnico. E aí, essa call eu já marco com um dos nossos desenvolvedores. Hoje, quem faz essa call é o Victor, né? Victor Melo. Então, na maioria das vezes, eu sempre observo a agenda dele para ver se ele tem um horário disponível ali para o nosso parceiro. E aí também já faço um envio para ele de que vai acontecer essa call e esse parceiro é X, o sistema dele é tal e ele vai integrar qual solução. E aí nessa call de alinhamento técnico, essa reunião entre os desenvolvedores, tanto do lado do nosso parceiro quanto do lado do Galaxy Pay, é o momento que o nosso parceiro tem para tirar dúvidas, é o momento que o Vitor vai pontuar algumas questões com ele já tem que estar com a abertura de conta realizada. Então, é interessante esse parceiro participar dessa call para ele poder tirar, além de todas as dúvidas, ele esclarecer alguns pontos necessários, como a parte de comissionamento, como a parte que esse cliente vai gerar comissionamento para esse parceiro, enfim, então é bem mais tranquilo. E aí, na hora que esse cara sai dessa call com o Vitor,
eu já entro em contato com ele e pergunto, beleza, cara, ok, você fez todos os passos até aqui, mas e aí, quanto tempo que vai demorar para fazer o processo de integração total? Ah, Ana, vai demorar 20 dias. Não, vamos entender. Você acha que você consegue mais rápido? Como é que está o seu processo? Não, Ana, realmente é 20 dias. Ok. Daqui 18 dias eu entro em contato com esse cara. Por quê? Porque eu preciso marcar uma call com ele de homologação. E aí, essa call de homologação nada mais é do que afirmar que, ok, esse cara agora é um parceiro, esse cara vai entrar no Galaxy Pay, ele fez a integração de todo o processo, e ok, vamos botar em produção e já começar a indicar cliente, né? E eu já posso começar a dar andamento nos meus processos com ele. E aí, marcou a call de homologação, mais uma vez, ele vai reunir a equipe técnica dele e a equipe técnica nossa. E aí, eu marco mais uma vez uma call para o Victor, e aí ele vai conferir e validar todo esse processo de integração e dar um ok. Muitas das vezes ele, né, ele me comenta, Ana, tá tudo certo, parceiro ok, integrou tal coisa. E beleza. Aí eu entendi que eu posso dar os próximos passos com esse cara. E aí a gente começa o início das ações dos checkpoints. E aí lá no começo, ele já alinhou com a Darly sobre checkpoints. Então ele sabe que em algum momento a gente já vai começar alguma ação ou ação de marketing, ou ação para explicar para o cliente dele como que funciona o Galaxy Pay, como que funciona a nossa solução, ou é uma postagem no Instagram, ou é um envio, né, pelo WhatsApp, ou é uma postagem no sistema dele. Então, esse cara já está ciente de que isso vai acontecer em algum momento, principalmente no final da homologação dele. E aí também, outro quesito que a gente começou a incluir, que não tinha, a partir de agora, né, já tem um mês, todo cara que se tornar parceiro do Galaxy Pay, a gente faz esse anúncio de parceria no nosso Instagram ou no nosso Facebook para que os nossos clientes também saibam dessa nova parceria. E aí é legal porque os parceiros que já toparam isso, eles sempre fazem do lado deles também, às vezes no mesmo dia, o mesmo horário, para que casem, né? Essas divulgações dá muito certo. Então, esse ponto aí, eu bato esse papo com ele antes para ver se faz sentido, e aí eu mando para a Débora, né, que é do nosso marketing, fazer essa divulgação aqui no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Então, só para vocês entenderem de forma completa, né? 20 dias é o prazo necessário para que tudo isso aconteça, mas a gente entende que, infelizmente, não dá, muitas das vezes por conta do nosso parceiro, né? Pelo fato, às vezes, do desenvolvedor dele não ter tempo, enfim. Mas esse aqui seria e é um cenário perfeito e excelente para que tudo dê certo e cada processo dê certo, ok? E aí, gente, chegamos aqui no final, graças a Deus eu não vou ser chamada a atenção, mas enfim, só quis deixar bem claro para vocês uma frase de Philip Kotler, que ela fala o seguinte: a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que a propaganda não é só feita por um cliente satisfeito e também por um parceiro satisfeito, tá tudo certo. Porque a partir do momento que o cara é um parceiro satisfeito, ele indica outros parceiros. E aí eu vou deixar até como exemplo, né? Recentemente, a gente já tem uma parceria com Clínica nas Nuvens, que é um RP de clínicas odontológicas ou outro tipo de clínica, e ele indicou um concorrente dele, mas que é um conhecido dele, para integrar com a gente. Então, a gente entende que esse parceiro está satisfeito e ele fez a nossa propaganda. Então, querendo ou não, foi de forma orgânica, sustentável, a gente não precisou pagar nada para ele ir lá fazer essa propaganda, e deu muito certo, porque esse cara vai se tornar um parceiro nosso, e eu acredito que vai virar um parceiro multiplicador. Então, a gente sempre precisa entender isso, né? Que a melhor propaganda é feita, sim, por qualquer pessoa, ou por qualquer cliente ou parceiro que estiver satisfeito. Enfim, acredito que deu para passar um pouquinho de como que funciona. É muito maior, né? Todo o processo, toda a parte aqui do Canais de Parcerias. A gente está crescendo cada vez mais. A gente vai ter agora um programa de parceiros maior, onde a gente vai poder elencar os parceiros que estão em algumas categorias diferentes, mas isso aí é para um outro bate-papo, né? A gente ainda não finalizou. Mas, assim, pode ter certeza que esse ponto, né, desse processo de canais de parcerias cada vez só vai aumentando. Enfim, acredito que deu para passar um pouquinho aqui, né, do que a gente faz, do nosso processo, de que cada um faz. Mas, no mais, agradeço pela oportunidade de todos estarem vendo, né?